Bom dia a todos. Essa é mais uma iniciativa do Centro de Estudos Jurídicos do Escola Comunicam, que é, como todos sabem, vinculado à Escola Judicial de Embargador Edésio Fernandes, da segunda vice-presidência. Eu faço pequenos registros aqui, apenas para que possamos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro deles é a pedido da desembargadora Áurea Brasil, que tem estado em todos esses eventos, mas hoje, por uma questão de agenda e de viagem já anteriormente designada, não pôde estar presente, mas pediu-me que eu fizesse aqui essa menção e que agradecesse a presença de todos, e especialmente a do caríssimo professor Nelson Rosenwald. O segundo registro que faço é no sentido da presença, além de tantos magistrados, colegas aqui no tribunal e da primeira instância, da desembargadora Aparecida Grossi, que foi até recentemente a coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos. Nós estamos continuando um trabalho aí conjunto, cuja finalidade maior, todos sabem, é exatamente promover esse tipo de iniciativa para que tenhamos todos uma qualificação sempre maior e crescente. O terceiro registro, e último, é no sentido de que os que já vieram aqui sabem que houve uma pequena modificação no layout do centro, por conta de uma agradável situação que foi um overbooking. O primeiro que tivemos, com um número maior de pretendentes do que a capacidade física do ambiente. Mas é a ideia do centro, desde o início, aliás são duas, que ele fique plantado no coração do tribunal, ou seja, fundamental, no prédio do tribunal, e segundo, que nós tenhamos esse hábito, essa cultura. A cada quinta-feira, a última quinta-feira do mês, excepcionalmente neste caso no dia 23, na penúltima quinta-feira, nós tivemos e teremos os programas aqui, os encontros desse programa Reflexões e Debates. Hoje, honrosamente, com a presença do professor, do jurista Nelson Rosenwald, e eu vou pedir ao desembargador Alberto Vilas Boas, que é conhecido de todos aqui, né, cuja contribuição ao judiciário é de valor inestimável, portanto dispensa apresentações, mas que ele faça uma pequena apresentação de que também dispensa apresentação, que é o professor Nelson Rosenwald, a quem agradecemos mais uma vez a disponibilidade, e digo que este evento estará sendo gravado e filmado, e aqui mais uma vez, né, esse agradecimento ao ilustre professor que só abrilhanta essa manhã de encontro de todos nós, ok? Muito obrigado, professor. Alberto, faça favor. Cumprimento a todos, muito bom dia. Cumprimento aos colegas da magistratura, assessores, servidores da casa. Eu sou um pouco suspeito para falar do Nelson, porque nós começamos a estudar junto na UERJ, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em 84. Formamos na UERJ em 88. Ingressamos no mesmo concurso do Ministério Público aqui em Minas Gerais e desde então nós estamos aqui. Eu me desviei um pouco e acabei vindo para o Judiciário, ingressei no Tribunal de Alçada, mas Nelson continuou lá a sua carreira e no Ministério Público ele construiu uma carreira acadêmica, eu posso dizer, invejável. Invejável porque Nelson me permita chamá-lo assim, de forma mais íntima, pela amizade que eu tenho com ele. Nelson é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, em Direito Civil, né? Tem pós-doutorado na Itália, é professor visitante de diversas universidades no mundo, comparece a eventos internacionais ligados à área da responsabilidade civil, e eu queria muito, já de alguns anos, chamá-lo a vir ao tribunal, porque o tribunal é um espaço muito fértil para a discussão do tema que nós vamos tratar com ele hoje, que é a responsabilidade civil. Eu considero a responsabilidade civil um dos temas mais difíceis no âmbito do direito civil, porque ela não é estática, ela é muito dinâmica. A responsabilidade civil é como se fosse um prédio em construção. A cada momento surge uma situação fática nova, uma tecnologia nova, e o judiciário precisa dispor de instrumentos através dos quais ele consiga oferecer uma resposta adequada para essas novidades tecnológicas, né? Hoje, por exemplo, o mundo, as empresas já estão criando carro sem motorista. Qual que é o impacto que isso pode gerar na nossa vida, né? Na eventualidade de ocorrer um acidente, alguma coisa? Como que o direito civil
trata dessa questão. Então eu pedi ao Nelson que selecionasse alguns tópicos que ele tratou como tendências da responsabilidade civil para que pudesse conosco discutir aquilo que ele acha que é mais novo, né, que precisa ser pensado pelo tribunal, porque aqui nós estamos numa troca de saber, no saber prático com o saber acadêmico. Por isso que eu solicitaria, antes de passar a palavra para ele agora, que na medida em que ele for expondo, nós vamos reservar 30 minutos para as perguntas, para o diálogo dele com vocês na assistência. Eu queria que vocês, à medida que ele for tratando dos temas, já selecionassem, anotassem ou selecionassem algumas indagações que poderiam depois contribuir para que houvesse um enriquecimento maior desse debate que iremos tratar a partir de agora. Então eu agradeço muito ao Nelson a disponibilidade, o tempo, porque eu sei que o assunto precisa ser preparado previamente, precisa se gastar um tempo para poder estar aqui conosco, mas eu agradeço profundamente, em nome da minha amizade que eu tenho com ele de muitos anos, Nelson, eu te agradeço, passo a palavra para que você possa nos trazer aí as suas considerações sobre o tema. Vocês acham que eu devo usar um microfone que tem aqui, ou dessa forma fica claro para vocês? Fica claro, né? Então tá. Bom dia a todos. Antes de começar, vocês me permitam duas observações. Primeiro, voltar a 1984, quando eu conheci Alberto, para dizer uma coisa, essa pessoa que está aqui, esse patrimônio imaterial que vocês têm dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele não surgiu da casa, ele foi forjado. Uma coisa que me tocou muito, Alberto, e você não sabe disso até hoje, é que no início da faculdade eu perguntava, onde você mora, Alberto? Já que a faculdade, a UERJ, era lá no Maracanã, eu moro em Petrópolis. Eu falei, o que você faz todo dia? Todo dia de manhã eu pego um ônibus para ir de Petrópolis para cá e volto para Petrópolis. Ou seja, uma pessoa que faz isso da vida, se propõe a tamanho esforço, com tanta consistência e duração, não poderia dar em outra coisa como você deu, e é parte da admiração que eu nutro por você, eu sempre lembro disso. E se a questão é voltar no tempo, doutor Moacir Lobato, eu lembro que em 1996, naquele pretório antigo, lá da rua São Paulo, estávamos nós dois, eu lecionando direito civil, você lecionando, na época não era direito empresarial, era direito comercial, né? Que eu tenho excelentes recordações da nossa parceria de direito privado. Então eu fico feliz de ter duas pessoas que foram parte da minha vida e da minha trajetória junto comigo, e agora sim eu começo oficialmente. Então me permitam colocar óculos, porque eu tenho aqui uma cola para utilizar durante 1h30. O que eu vou fazer aqui, Alberto já adiantou, é desconstruir a responsabilidade civil em uma conversa de 1h30. Desconstruir a responsabilidade civil porque quando nós conversamos, mesmo com o juiz, sobre o que é responsabilidade de juiz, sobre o que é responsabilidade civil, imediatamente vem à mente do magistrado algum de vocês saindo desse evento, atropelando um coitado que está passando pela rua, e essa pessoa ajuiza uma ação de responsabilidade civil contra você, atropelador. Por que essa imagem é recorrente? Porque esse é o conceito clássico de responsabilidade civil. É uma transferência de danos do agente à vítima em decorrência de um comportamento ilícito culposo. O que eu quero é, ao final de 90 minutos, mostrar que esse conceito, em 2019, ele é completamente equivocado. A responsabilidade civil é muito, mas muito mais do que isso. Então, essas tendências, essas 5 tendências que eu falarei são a objetivação da responsabilidade civil, depois eu entro na contratualização da responsabilidade civil, na sequência, na despatrimonialização da responsabilidade civil, a quarta vai ser a multifuncionalização da responsabilidade civil, e a quinta e última, a hibridização da responsabilidade civil. Todas essas tendências, Alberto, impactando diretamente na remodelação desse conceito. Então vamos começar pela ideia de objetivação da responsabilidade civil. A objetivação, prezadas e prezados, se dá em 3 passos. São 3 passos da objetivação da responsabilidade civil. E qual é, antes de falar dos 3 passos, doutor Moacir, a ideia? A ideia é que hoje em dia, quando um juiz
profere uma sentença de responsabilidade civil, ele não está mais à busca de um culpado, e sim de um responsável. Porque numa sociedade de massa, numa sociedade onde litígios explodem, é impossível buscar um culpado. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é entender aquela palavra que eu grifei, culposo. Ou seja, hoje nós não falamos mais em culpa como base geral da responsabilidade civil. E talvez esse primeiro passo dessa caminhada possa ser encontrado no Código de Defesa do Consumidor de 1990, onde basta pensarmos no evento de qualquer uma pessoa que compra uma geladeira nova para comemorar algo com seus amigos e no meio do evento a geladeira explode e muitas pessoas se machucam. Em nenhum momento as vítimas precisam discutir se a Brastemp ela foi culpada pelo que aconteceu ou não. Não precisam discutir, porque basicamente pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, toda discussão passa por um fato do produto e do serviço, por um produto que é defeituoso, por um produto que não atende às legítimas expectativas de segurança daqueles consumidores. Em outras palavras, não é mais um ilícito baseado na culpa. A discussão toda está em um ilícito objetivo. Mas vejam, esse é apenas um primeiro passo. Existem 2 outros passos muito importantes nessa objetivação da responsabilidade. E talvez o mais importante tenha sido o segundo passo. O segundo passo é que hoje em dia, em muitos casos, além de abdicarmos, Luiz, da questão da culpa, em muitas situações dispensamos também a ideia do ilícito. Não só a culpa, mas o ilícito é deixado de lado. E isso fica muito evidente no Código Civil de 2002, quando ele criou a cláusula geral do risco da atividade. Ou seja, eu quero dizer que em alguns casos, uma pessoa será obrigada a indenizar mesmo que ela não tenha praticado qualquer ilícito. Mesmo que ela tenha, doutor Maurício, atuado exemplarmente. Imaginem um dono de um posto de gasolina que utiliza de todos os parâmetros de segurança possível. Mas acontece uma explosão que causa danos a vários transeuntes que estavam passando pela rua naquele momento. Por mais que não exista culpa, por mais que não tenha aquele dono do posto de gasolina praticado qualquer conduta antijurídica, ele será responsabilizado por uma simples razão: pelo risco inerente à sua atividade. Porque a sua atividade econômica, comparada às demais atividades econômicas realizadas em sociedade, ela traz riscos excessivos. Ou seja, essa atividade econômica comparada à outra, ela tem uma potencialidade lesiva acentuada. Em outros termos, Shirley, olhando pelas estatísticas, aquela atividade que causou dano, ela pode causar prejuízos ou qualitativamente graves ou quantitativamente numerosos. E o importante dessa cláusula geral é que ela abre para uma série de situações que podem acontecer no futuro. Ou seja, como disse o CJF na 5ª jornada, no enunciado 448, não há necessidade dessa atividade de risco ser perigosa. O risco não está ligado à periculosidade intrínseca da atividade. Basta que ela cause danos anormais, excessivos. Exemplo, como juízes, o que nós vemos mais comumente? Danos causados a direitos da personalidade pelo cadastro indevido de crédito. Ou seja, cadastro de crédito, essa atividade, esse serviço, não é uma atividade perigosa, de jeito nenhum, mas é uma atividade que, pela essência, causa danos existenciais quantitativamente numerosos e entra na cláusula geral do risco. E se nós olharmos para o futuro, vemos na Lei Geral de Proteção de Dados, importantíssima, que entrará em vigor no Brasil em agosto de 2020, o artigo 42, que para que haja a responsabilidade civil do provedor, não é necessário nem culpa, nem ilícito.
basta que haja uma violação por parte dele à proteção de dados pessoais. Talvez, para terminar esse ponto, o maior temor dos magistrados é: Nelson, nós temos uma situação muito grave, qual seja, é que não há uma compatibilidade entre o direito e a tecnologia. A tecnologia é lebre, o direito é tartaruga. Todo dia surgem riscos novos, que vem no ramo da bioética, vem no ramo da engenharia, vem no ramo da informática, mas o direito, para fazer uma lei nova, demora anos. Como é que fica esse gap? Não há gap nenhum. Por quê? Porque para todas essas situações, como Alberto bem disse, carros sem motoristas, designer babies, ou seja, questões ligadas ao biodireito, questões ligadas à robótica, a vantagem de termos uma cláusula geral de responsabilidade civil no Código Civil é que a cláusula geral é uma norma que o legislador criou de forma intencionalmente imprecisa, de forma propositadamente lacunosa, aberta, porosa, para que o juiz de direito possa, à medida que novas atividades surjam na sociedade, atualizar a cláusula geral do 927 do Código Civil às novas demandas sociais. Isso que é importante. Bom, e para terminar, qual que é o terceiro passo? Eu falei que eram 3 passos da objetivação da responsabilidade civil. O primeiro foi a eliminação da culpa. O segundo, a eliminação do ilícito. E pasmem, o terceiro e último passo é, em certos casos, a própria eliminação do nexo causal. Ou seja, quando eu disse no início do nosso bate-papo sobre esse conceito, Alberto, de responsabilidade civil, olhem bem, em decorrência, o que quer dizer em decorrência de um comportamento? Quer dizer que tradicionalmente um juiz de direito só condena alguém civilmente se houver uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano. Nós já sabemos agora que às vezes essa conduta do agente não será culposa, que às vezes a conduta do agente nem será ilícita, mas tem que haver um link, uma relação adequada entre a conduta do agente e o dano. Pois é, acontece que hoje em dia já há uma revisão desses fatores. O próprio enunciado 443 do CJF diz, olha, acabou essa história de distinguir caso fortuito e força maior. Eles são sinônimos. O importante hoje em dia é a distinção entre o fortuito interno e o fortuito externo. Em outras palavras, que existem situações que, a princípio, para o olhar de um juiz, parecem que não tem nada a ver com o causador do dano. Parecem hipóteses de caso fortuito, mas não. São atividades que atraem a responsabilidade de quem exerce aquela atividade econômica porque se relacionam com os riscos introduzidos por aquela atividade. Ou seja, haverá responsabilidade civil nas hipóteses de fortuito interno. O que é o fortuito interno? São aqueles fatos que são conexos com a atividade desenvolvida por aquela pessoa. Exemplo mais claro e impossível, perdão pelo teste oftalmológico, é esse julgado recente da ministra Nancy Andrighi, do STJ, naqueles casos em que mulheres estão nos vagões de trem, do metrô ou trens urbanos, e aí acontece o assédio sexual. E normalmente, o que os juízes de direito diziam? Não, a empresa que opera o trem, ela não pode ser responsabilizada porque aquilo foi um fato de terceiro, foi um tarado sexual que fez aquilo. A empresa transportadora não tem nada a ver com aquilo. Não. Agora, aquilo que anteriormente vocês enxergavam como um fato de terceiro é um fortuito interno. É um fato que se relaciona à necessidade de vigilância da empresa sobre esses eventos, até mesmo criando vagões separados, vagões para homens, vagões para mulheres, ou exercendo todas as atividades que possam ao menos mitigar esses riscos. Então esse é o caminho. Perfeito. Vamos agora então para a segunda tendência da responsabilidade civil. A segunda tendência é a contratualização da responsabilidade civil. E é importante que vocês percebam o seguinte, na primeira tendência, que foi a objetivação, o que nós fizemos? Sigam aqui minhas mãos. Nós passamos. Não queremos mais encontrar um culpado, queremos encontrar um responsável. Mas essa busca pelo responsável
ainda continua naquele contexto tradicional. Qual o contexto tradicional? Da responsabilidade civil ser uma responsabilidade extracontratual. Daquela pessoa que te causou um dano ser um perfeito desconhecido. Ser alguém com quem você nunca se relacionou antes do evento lesivo. Só que tem um problema aí. Isso faz da responsabilidade civil, doutor Moacir, uma loteria esportiva. Por que uma loteria? Porque às vezes quem te causou o dano tem condições de indenizar. Ótimo. Mas na maioria dos casos, e se falando de Brasil, o causador do dano é um sujeito insolvente, que não vai te pagar nunca. Então você tem que torcer para que aquele que te causou o dano seja alguém que tenha condições econômicas de, ao fim e ao cabo de um processo, efetuar a reparação. O que acontece é que hoje, o que se busca? Na contratualização da responsabilidade civil, minimizar esses riscos de insolvência. E nós temos dois tipos de contratualização. A primeira é aquela que vocês já conhecem há muito tempo. Qual é? O seguro facultativo. Ou seja, quando eu falo de seguro facultativo, eu estou desconstruindo o conceito inicial da minha exposição, porque já não é uma transferência de danos do agente à vítima. Quem está transferindo os danos é um terceiro, é uma seguradora que está te indenizando, não mais o causador do dano. E nessa hora, muitos de vocês falam, Nelson, seguro facultativo não tem novidade nenhuma aí, nada demais tem. A novidade é que ainda bem que os tribunais hoje, eles estão consolidando o entendimento que quando há um seguro facultativo, a cobertura dos danos tem que ser completa. Ou seja, aplica-se o princípio da reparação integral. Em outras palavras, a seguradora tem que pagar não apenas danos patrimoniais, mas danos morais e mais. Ela não apenas paga em casos de responsabilidade subjetiva, ela também tem que pagar em casos de responsabilidade objetiva. Então, quando o artigo 787 do Código Civil diz, no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos, entendam hoje, graças ao desenvolvimento da jurisprudência e da doutrina, que essas perdas e danos é o princípio da reparação integral. Ou seja, a seguradora indenizando a vítima como se fosse o próprio ofensor a pagar diretamente. Mas vocês percebem que esse é o âmbito do seguro facultativo. Onde talvez eu traga informações mais novas para vocês é no contexto do seguro obrigatório, que cada vez se torna mais comum. Ou seja, o seguro obrigatório que no Brasil começou com acidente de trânsito, acidente de trabalho, ele se torna um componente necessário do dia a dia. Quando alguém vai fazer um ensaio clínico hoje, para que essa pessoa se submeta a um ensaio clínico, tem que haver um seguro obrigatório, muitas vezes pela impossibilidade da clínica de lhe indenizar. Existem países como a Nova Zelândia, onde o seguro obrigatório é tão difundido que a Nova Zelândia, ela não é conhecida apenas pelos elfos hoje em dia, ela é conhecida por ter instaurado o chamado seguro do berço ao túmulo. O que é do berço ao túmulo? Do momento que você nasceu, ao momento da sua morte, o que acontece contigo não precisa se preocupar que existe um segurador obrigatório que irá lhe ressarcir. Nós não chegamos a esse estágio ainda, mas o interessante, pelo que vocês estão vendo aí, no 788, é que o grande mérito do seguro obrigatório é que o seguro obrigatório ele não visa tutelar a pessoa segurada. Ele visa proteger terceiros expostos ao risco incerto de determinadas atividades. Ele visa resguardar a sociedade. Então, por que isso é importante? Porque o seguro obrigatório não é um seguro de reembolso. Você não tem que primeiro ajuizar uma demanda contra o ofensor, para o ofensor te indenizar, e depois regredir contra a seguradora. Não. A vítima, ela indeniza diretamente o terceiro prejudicado. Porque esse seguro obrigatório tem uma função previdenciária. Ele tem uma índole prioritariamente social. O que isso quer dizer? Quer dizer, num exemplo bem básico, que se um de vocês me atropelou,
e você não tem condição de me indenizar, ou tem, isso não interessa, que eu vou à seguradora obrigatória. Mas se a seguradora obrigatória falar, Nelson, eu não vou te pagar, porque o sujeito que te atropelou, não foi identificado, ou 2, ele não pagou o DPVAT desse ano. O que eu vou dizer para ele? Que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento de indenização, justamente porque o que existe ali é uma tutela coletiva ao interesse de uma comunidade de pessoas que estão expostas a essas atividades. Eu só queria dizer a todos vocês que houve uma discussão jurisprudencial, e eu sei que também aconteceu aqui em Minas Gerais, muito séria, se no seguro facultativo, a vítima, ela também poderia dispensar o causador do dano, ao invés de Nelson ir buscar indenização contra Alberto, se eu poderia ir buscar direto essa indenização contra a seguradora, já prevendo Nelson que Alberto seria insolvente. E o que aconteceu? Veio a súmula 529 do STJ dizendo, não, você não pode demandar diretamente contra a seguradora no seguro facultativo. E por que não pode? Porque primeiro é necessário discutir com o agente se houve culpa, se houve ilícito, eventuais excludentes do nexo causal. Mas o que é interessante, talvez muitos de vocês não tenham percebido, é que essa súmula é uma armadilha. Porque ela diz ao terceiro prejudicado direta e exclusivamente. Nada impede uma responsabilidade solidária, ou seja, colocar no campo passivo o Alberto, que é o agente, e também a seguradora pela via da denunciação da lide. Isso é possível, até porque o parágrafo único do 128 do CPC, ele prevê a possibilidade de um cumprimento da sentença direto contra a seguradora. E o que eu acho extremamente lógico. Se Alberto foi condenado e ele não tem a menor condição de efetuar esse ressarcimento, vamos buscar a execução diretamente contra a seguradora. Então, esse passo é importante para que vocês não se surpreendam nos próximos anos e vejam como o fenômeno, Shirley, da contratualização da responsabilidade civil no Brasil, ele se torna cada dia mais comum. Eu talvez tenha aqui um passo que seja importantíssimo dentro dessa nossa conversa, que é a terceira tendência da responsabilidade civil, que é a despatrimonialização da responsabilidade civil. Eu digo despatrimonialização porque quando alguém pergunta, olha o conceito que eu dei no início do bate-papo, a responsabilidade civil é uma transferência de danos. Mas quais danos? Quais danos o ofensor transfere do seu patrimônio ao ofendido? Historicamente eram danos patrimoniais, mas não se assustem com o que eu vou dizer agora. De 1988 para cá, de 31 anos para cá, caminhamos aceleradamente. Por quê? Primeiro lugar, o que é o dano moral? O dano moral já passou por 3 fases. Primeiro lugar, esqueçam aquela fase que o dano moral é sequer reconhecido. Não quero conversar sobre relíquia histórica, eu quero conversar reconhecimento do dano moral. Quais são os 3 passos? Primeiro, aqueles doutrinadores que entendiam que o dano moral era dor, mágoa, sofrimento, resultante de um ato ilícito. Ficou para trás. Dor, mágoa, sofrimento, isso não é dano moral, são eventuais sintomas, são eventuais consequências de um dano moral. Dor, mágoa, sofrimento podem acontecer sem que haja qualquer dano moral, na verdade. Às vezes um sujeito ele tomou Prozac, foi internado na clínica psiquiátrica, sofreu até não poder mais, mas não houve dano moral nenhum. E às vezes não há qualquer dor, mágoa ou sofrimento, o dano moral é patente. Quem vai me negar que uma mulher em estado comatoso, sendo estuprada por um enfermeiro no hospital, não houve um dano moral? Quem pode me negar que uma criança de 3 anos de idade, que é agredida fisicamente, não sofreu um dano moral, por mais que ela não consiga manifestar sua dor ou mágoa? Então não é por aí. Aí vem o segundo conceito de dano moral, que muitos colegas ainda acham que é o conceito atual, que o dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana. E esse conceito é falho. Aí você fala, não pode ser.
Por quê? Porque quando falamos que o dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana, mantemos um conceito da dignidade que é um conceito extremamente subjetivo, aberto, como se fosse um elixir milagroso, e a palavra dignidade pode ser utilizada para qualquer coisa, ela pode ser vilipendiada. Ou seja, e quando um juiz diz, eu condeno pelo dano moral porque houve uma ofensa à dignidade, ele abre mão do seu dever de fundamentar. Ou seja, ele simplesmente não fundamenta, ele não entra no caso concreto, porque ele resume tudo a um assalto à dignidade. Um exemplo claro para que todos possam entender isso. Sempre se falou que inadimplemento contratual não gera dano moral. Ah, por quê? Porque não há ofensa à dignidade. Ah, então tá. E o que vocês acham desse julgado da semana passada aqui, do STJ, na qual se entendeu o seguinte, olha, atraso na entrega do imóvel não gera dano moral se for imóvel comprado, olha bem, apenas para investimento, mas gera dano moral se for um imóvel comprado para que a família pudesse lá residir e satisfazer seus interesses, sua privacidade, seus afetos e por aí vai. Por que essa decisão eu acho extremamente coerente? Porque ela diz que dano moral não é ofensa à dignidade. O conceito atual de dignidade que eu depreendo como correto é o conceito atual de dano moral é que dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Repetindo, uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Por que esse conceito de dano moral ele é fundamental? Porque quando eu digo interesse existencial concretamente merecedor de tutela, abre-se espaço para que o magistrado, no caso concreto, ele possa ponderar os interesses daquela pessoa que foi lesada com os interesses do suposto ofensor. Ou seja, é possível o magistrado entender dentro daquele episódio que ele está julgando quais são as razões bilaterais, ou seja, que envolvem ofensor e vítima naquele contexto. Para vocês entenderem onde eu quero chegar de uma forma muito fácil. Imagina que alguém publica no jornal uma imagem sua sem o seu consentimento. E você ajuiza uma ação de reparação por danos. Peraí. Um juiz não pode dizer simplesmente que ele julga procedente aquela pretensão porque o ofendido chorou ou porque houve uma ofensa à dignidade. O magistrado, ele tem que entender que há um balanceamento de interesses ali. Primeiro, o jornal publicou, tem o princípio ali da liberdade de expressão. E para que esse princípio da liberdade de expressão seja derrubado, aquela pessoa que entendeu que foi ofendido em sua imagem, ela tem que provar o quê? Olhem um bom exemplo enunciado 279. Olhem bem. Que aquela pessoa ela era notória, ou seja, havia interesse de informação por parte da sociedade, ou seja, aquela pessoa era notória, o fato era notório, segundo dado concreto, né? Aquele fato ele era verídico, efetivamente o contexto da imagem ele trazia algo que era real. Terceiro, aquela informação foi utilizada de que finalidade? Informativa, bibliográfica, ou seja, eu estou trazendo critérios objetivos que permitem com que essa sentença seja sindicável, que permita que amanhã um magistrado, um desembargador, ele possa rever a linha de raciocínio do magistrado. Exemplo claro, Zé Dirceu, no auge do mensalão, ele ficou muito chateado quando ele foi votar na eleição que reelegeu Lula, porque ele falou assim, eu não sou mais chefe de gabinete, eu estou fora da vida pública, e demandou contra o jornal que havia filmado ele. Ele falou, eu não sou mais uma pessoa pública, eu não quero que a minha imagem seja utilizada de forma desvirtuada. Mas o que você entendeu? Não, que ele ainda era uma pessoa notória, que aquele fato era importante dentro do contexto da democracia em razão do mensalão que tinha ocorrido recentemente, era um fato verídico e aquela imagem foi utilizada num contexto que não era comercial, e sim informativo. Perfeita decisão, mas uma decisão muito bem controlável, uma decisão que caso haja um recurso, ela fica muito clara. Então, o fundamental hoje é um juiz entender
que é importante fazer uma análise dinâmica dos interesses contrapostos que estão no processo. E esse conceito permite isso. Agora, dentro dessa ideia de despatrimonialização do dano, aconteceu uma coisa que para mim é interessantíssima, o Big Bang do dano moral. Porque, Alberto, se alguém me perguntasse algum tempo atrás, dano moral é sinônimo de dano extrapatrimonial? Eu diria sim. Tanto faz falar dano moral como dano extrapatrimonial. Mas não. Hoje em dia não. Hoje o dano extrapatrimonial virou um gênero. E o dano moral virou apenas uma de suas espécies. Por quê? Porque existem outros danos extrapatrimoniais no cenário jurídico, como, por exemplo, o dano estético e o dano à imagem. São derivações que vêm surgindo à medida em que o direito civil se torna mais especializado. Então, vejam, a Constituição, no artigo 5º, ela só fala de dano material ou moral. O dano moral é o termo perfeito dentro de um viés constitucional. Mas, olha o que diz a súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Dano estético também passou por uma evolução. Aqueles que são mais velhos, como juízes assim como eu, podem lembrar das sentenças mais antigas de dano estético, que falavam que o dano estético era o enfeamento. Ou seja, a moça era bonita, uma modelo, sofria um acidente, desculpem o termo, virava um trubufu, e aí tinha o dano estético. Gente, acabou essa ideia de dano estético. Hoje, e o caso clássico do STJ, é o caso Lars Grael, que era o velejador olímpico, que perdeu uma perna decepada quando ele estava em seu iate no momento de lazer. O que aconteceu? O STJ condenou o ofensor a 3 reparações. Dano patrimonial, evidente, né? Danos emergentes, lucros cessantes. Dano moral, porque é claro que aquele evento gerou uma ofensa psíquica grande, mas além do dano moral, o dano estético. E qual era o fundamento do STJ para apartar o dano estético do dano moral? É que o dano moral era o dano interno, o dano psíquico. E o dano estético era o dano corporal, o dano biológico, a transformação morfológica da pessoa em razão da perda da perna. E eu, Nelson, quero dizer a vocês que, num sentido de refinamento, em 2019, a ideia do dano estético transcende a alteração morfológica. Por que transcende a alteração morfológica? Em casos em que uma pessoa sofre um dano, ela fica surda, não há nenhuma alteração corporal externa. A pessoa perdeu um baço, não há nenhuma alteração corporal externa, mas houve o dano estético, porque cada vez mais o dano estético ele se torna um dano à saúde, ou seja, um desequilíbrio corporal, mesmo que externamente ele não seja aparente. E para além do dano estético, há a discussão sobre o dano à imagem. Prezados, o dano à imagem hoje, ele nem é um dano patrimonial, nem é um dano moral, ele é um tertium genus. Quando acontece um dano à imagem? Quando alguém faz uso da sua imagem sem o seu consentimento. Acabou. Se alguém captou a sua imagem sem o seu consentimento, esse é o dano à imagem. Aí vocês falam, Nelson, mesmo que a pessoa não tenha obtido 1 centavo de lucro com a atividade dele, mesmo que você não tenha sofrido nenhum dano econômico, mesmo que a vítima não tenha sofrido qualquer dano patrimonial, olha a súmula 403, independe da prova de prejuízo. Por que independe da prova de prejuízo? Porque se além do dano à sua imagem, em razão da publicação não autorizada da sua imagem, você ainda sofre um dano econômico, aí o juiz fixa 2 indenizações, dano patrimonial e dano estético. Agora, o pior, eu posso falar isso aqui à vontade, porque esse caso aconteceu, foi no TJ do Rio de Janeiro, foi o caso Maite Proença, em que Maite Proença posou para Playboy, e aí o que aconteceu? Dias depois, um daqueles jornais de 50 centavos reproduziu a imagem dela da Playboy sem autorização. E ela pleiteou reparação. O que o Tribunal de Justiça, doutor Lobato, entendeu? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Que ela não tinha direito a nada. Por quê?
Porque ela era uma mulher linda e que a imagem dela circulando era um prazer. Agora, se ela fosse uma mulher gorda, essas são as palavras, com estrias ou velha, aí haveria um dano. É evidente que essa decisão foi reformada pelo STJ, por quê? Porque o que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez foi confundir dano à honra com dano à imagem. Ou seja, dano à imagem é o que a Maitê Proença pedia. Por quê? A imagem dela foi autorizada por esse jornal sem o seu consentimento. Agora, dano à honra, eu também acho que não houve, mas é um dano completamente autônomo. O dano à honra só surge quando alguém deprecia sua credibilidade. Isso é uma outra situação. Então, diante disso, eu quero dizer que se o dano moral hoje tem que conviver com dano à imagem, tem que conviver também com dano estético, agora em 2019, Alberto, ele tem que conviver com outro dano, que é o dano existencial. Tem essa outra figura ainda. E quem não gosta do dano existencial aqui vai ter que suportar o dano existencial, porque ele entrou na reforma trabalhista, tá lá. Ou seja, causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial. Eu era muito resistente ao dano existencial. Por quê? Porque o dano existencial é uma figura que existe muito forte no direito italiano. Mas no direito italiano eu acho lindo ter dano existencial, porque no Código Civil italiano as hipóteses de indenização são números clausos. Então, como as hipóteses são números clausos, nada impede que a doutrina crie outros danos. Só que no Brasil não. No Brasil, nós temos uma cláusula aberta de reparação de dano moral. Se há uma cláusula aberta, nós não precisamos criar dano existencial. Podemos albergar tudo no guarda-chuvas do dano moral. Mas por que eu mudei de ideia? Não foi só pela reforma trabalhista, porque eu acho cada vez mais que o dano existencial tem um lugarzinho que deve ser apreciado com carinho pelo juiz. Qual? Naquelas situações de frustração de projeto existencial de vida. Ou seja, frustração de projeto existencial de vida é o que no direito da common law eles chamam loss of amenities of life, que é um lugar diferente do dano moral. Deixa eu me fazer entender. O dano moral fica muito claro num episódio em que o sujeito foi atropelado, fraturou uma perna, dano moral, claro. Agora, e naquelas situações em que a omissão de cuidado por parte de um pai, em que ele negligencia o dever, a autoridade parental, ele não acompanha o seu filho a vida inteira. Não se trata de um dano, Alberto, que se deu em um momento. É um dano que percorre por um longo prazo. Ele é normalmente de natureza irreversível, uma alienação parental também entraria no mesmo caminho. É um dano que traz consequências de longo prazo. E eu até, Shirley estava nesse evento, foi até não foi na mesa da Shirley, foi um evento aqui do Ministério Público na semana passada sobre responsabilidade civil ambiental, sobre tudo que aconteceu em Brumadinho e Mariana, e uma colega me trouxe um exemplo que eu falei, isso é um claro exemplo de dano existencial. Esse aqui, não sei se está claro, é a desterritorialização. Ou seja, aquela pessoa que vivia, imagina, em Bento Rodrigues, e de repente teve que abandonar a vida. A vida ficou para trás. Ela não tinha nem a possibilidade de levar nada ao álbum de família, suas recordações mais próximas. Ou seja, isso não é só um dano moral. Isso é um dano existencial. É abruptamente uma história de vida que é completamente cortada. E para que essa pessoa amanhã ela possa se reconstruir, tudo isso entra para mim nessa ideia mais ampla do dano existencial, uma ideia de permanência, de irreversibilidade. E eu quero dizer a todos vocês, quando eu falo sobre despatrimonialização da responsabilidade civil, se vocês acham que acabou, não acabou. Eu vou agora verticalizar. Os juízes estão cada vez mais pensando na desmonetização da reparação. É um passo além da despatrimonialização da reparação, a desmonetização. O que é isso? Todos os magistrados sabem que uma sentença de dano moral, R$10.000, mesmo que se for paga, mesmo que ela possa trazer algum alívio para o ofendido,
ela não é a resposta sob medida a uma lesão a interesses existenciais. Ou seja, cada vez mais, principalmente quando se fala de proteção, Alberto, de direitos da personalidade, mormente proteção à honra, muito mais eficiente que reparação de dano moral são tutelas específicas. O que eu quero dizer isso? Não tem novidade nenhuma, porque a própria Constituição, ela fala já no direito de resposta. E por que o direito de resposta ele é extremamente interessante? Porque o direito de resposta, muito obrigado, o direito de resposta é uma tutela específica. Pensem comigo, imagine que alguém publica uma leviandade sobre vocês. O que vocês querem, em princípio, é um direito de resposta, que a verdade retorne. O direito de resposta, ele é importante não apenas para a satisfação da vítima. Ele traz uma tutela meta-individual, porque toda a sociedade, no fim das contas, ela é esclarecida sobre a verdade dos fatos. Então ela tem um âmbito, um alcance muito maior do que uma simples tutela econômica. Ou seja, quando nós olhamos a Lei 13.188 de 2015, que fala que assegura o direito de resposta ou de retificação, ele é interessante porque resposta, retificação são instrumentos que possuem grande efetividade. Hoje em dia a palavra mágica é enforcement, ou seja, efetividade na resposta. Então imagine que alguém escreveu uma biografia a seu respeito e tem um tanto de mentira. Já que nós sabemos que hoje em dia é impossível caça às bruxas, é impossível mais queimar livros, desde a decisão do STF que permitiu que as biografias pudessem circular livremente, nada impede que você, o biografado, que foi atingido, na segunda edição do livro, ali na parte final, venha 2 páginas inteiras dizendo, olha, a versão dos fatos correta não é essa. Que o juiz, na sentença, determine que no livro exista um espaço para a retificação daqueles fatos que não são corretos, dentro de uma linha de proporcionalidade. Isso é muito interessante. E mais, cada vez mais os juízes se veem diante de demandas que trazem um mundo individual, que trazem um chamado direito ao esquecimento. E a ideia do direito ao esquecimento casa completamente com a tutela específica. Porque no mundo digital, o direito ao esquecimento não é me esqueçam, essa expressão é muito pobre. O que a pessoa quer, em verdade, o que a vítima quer, é evitar o superinformacionismo. O que a vítima ela quer é que uma informação que a princípio deveria estar situada em um certo contexto, essa informação ela seja desindexada pelos buscadores de uma forma generalizada. Uma colega agora que ela é do Ministério Público do Rio de Janeiro, todo mundo sabe desse caso, ela fez um concurso para juíza no Rio de Janeiro e envolveram o nome dela equivocadamente com fraude no concurso. Então toda vez que alguém digitava o nome dela, fulana, associava fraude. Olha que bem. E a corregedoria já tinha provado que ela não tinha nada a ver com aquele fato. Ou seja, o que ela buscou não foi que aquele fato fosse apagado da história, mas que no tratamento dos dados pessoais houvesse uma razoabilidade. Por isso que tem esse regulamento europeu, que eu acho importantíssimo, o regulamento 2016, não porque ele se aplique ao Brasil, ele é muito recente, mas porque ele separa o direito ao esquecimento em 2 níveis. Olha, uma coisa é o direito de retificação, que é perfeito. Outra tutela específica, eles não chamam direito ao esquecimento. Eles usam uma expressão melhor. Right to be forgotten. O direito a ser esquecido. Porque o direito a ser esquecido em determinado contexto de superinformacionismo. E que fala que, olha, a questão é quando é que eu posso utilizar o direito ao esquecimento como tutela específica? Quando aqueles dados perderam a finalidade, quando você retira o consentimento e outras várias situações. Enfim, o que eu quero dizer é que a internet nunca esquece, ela tem uma memória de elefante, e que esses mecanismos de busca potencializam essa divulgação de informações. Então, a tutela específica é muito importante para os magistrados. E me permitam ir além, só para terminar esse ponto. Tem 2 coisas que na common law
são muito aplicadas e os juízes e as partes deveriam ver com carinho no Brasil. Primeiro, é algo que se chama na Inglaterra nominal damages. Ou seja, por que eu trouxe uma foto do Churchill? Porque o leading case, o exemplo básico de nominal damages, que acontece lá, em França também é muito comum, aconteceu com ele. Qual foi o fato? Um grande jornal de Londres divulgou a notícia que logo após a Segunda Guerra, o Churchill estava bêbado numa reunião na Casa Branca que ele teve com Eisenhower. E era mentira, porque bêbado ele estava sempre. Mas naquele dia específico, ele não estava. Ele estava sóbrio. E ele ficou indignado. Ele falou, não, isso é mentira, tem que corrigir. Sabe o que ele falou? A única coisa que eu quero desse jornal, uma indenização de 1 libra. Por que ele queria uma indenização de 1 libra? Porque, acima de tudo, ele queria o caráter simbólico da indenização. Ele não queria receber nada. Ele queria que ficasse bem claro à sociedade que aquele jornal fugiu ao dever de divulgar a verdade. E, efetivamente, ele ganhou. Ele estava falando a verdade. Agora, e na França é muito comum também indenizações por um franco francês. Então, isso é um método interessante, principalmente para aqueles ofendidos que falam, meu objetivo de buscar o judiciário não é ter vantagem econômica, é simplesmente restaurar a verdade por uma conduta que seja exemplar. E o segundo exemplo, interessantíssimo, Alberto, de algo que nós poderíamos utilizar no Brasil, é isso aqui, apologies. Simplesmente o pedido de desculpas, que é muito comum. A cultura protestante adora um pedido de desculpas. Talvez a cultura católica ainda não esteja acostumada com isso. Eu trouxe a foto do nosso presidente dos Estados Unidos porque foi recentemente com Melania Trump. New York Times divulgou uma matéria que Melania Trump, antes de conhecer Trump, ela era prostituta. Deu a entender isso. E se provou que, na verdade, não era verdade, que ela era uma modelo em um país da Europa Oriental, tal, mas que ela nunca tinha passado por esse circuito da vida. E o que aconteceu? O que ela exigiu foi um pedido de desculpas público, ou seja, uma justiça restaurativa. A ideia de que essa mensagem de perdão, ela passa uma grande comunicação e mais, aos juízes. Caso haja esse pedido de desculpas, isso não impede que haja concomitantemente um pedido de reparação. Só que o juiz, na hora de fixar a reparação, ele pode atenuar a medida desses danos, já que parte daquilo que se lesou foi recomposto pelo aspecto das desculpas. Então eu acho importante pedir de desculpas, porque alcança acordos, mitiga danos, é fundamental. Para vocês que estão então acompanhando comigo, eu vou agora para a quarta tendência da responsabilidade civil. Já falamos da objetivação, já falamos da contratualização, da despatrimonialização e a quarta agora, que é a multifuncionalização. O que é isso, multifuncionalização? Esse foi o conceito inicial que eu passei para vocês. Responsabilidade civil como transferência de danos. A minha pergunta é, será que a responsabilidade civil de 2019 se esgota em simplesmente o ofensor ser condenado à compensação de danos? Quem está distraído nesse momento, vem aqui para mim, porque essa talvez seja uma das mensagens mais importantes que eu vou sinalizar para todos. Qual seja? O seguinte, a responsabilidade civil no Brasil, infelizmente, ela é monofuncional. Por que ela é monofuncional? Porque a única função da responsabilidade civil brasileira é reparar danos. Por que ela é monofuncional? É como se ela fosse míope na linguagem figurativa. Ela é míope porque a única coisa que o magistrado faz é olhar para a vítima. É falar, quem era a vítima antes do evento? E o que aconteceu com ela depois do evento? Ele faz essa comparação, esse prognóstico aí, e ele passa a entender que só existe um objetivo na sentença dele, é resgatar a vítima à situação anterior aos danos. E eu quero dizer para vocês que está na hora de abrir os olhos, ou seja, o magistrado ele não pode ter apenas um olhar para a vítima, ele também tem que ter um olhar para o ofensor. Em que sentido é isso? Hoje em dia não é mais suficiente conter danos.
Hoje o fundamental é conter comportamentos. Conter comportamentos quer dizer prevenir ilícitos, quer dizer punir ilícitos e quer dizer também restituir lucros ilícitos. Então, a partir de agora, de uma forma muito breve, eu direi o que significa a função preventiva da responsabilidade civil, a função punitiva da responsabilidade civil e a função restitutória de lucros ilícitos. Mas antes, não pensem que eu estou imaginando, porque Itália, berço do direito civil, a Suprema Corte Italiana, em 2017, respondeu a uma pergunta: é possível haver uma indenização hoje que ultrapasse o valor do dano? E o que a Suprema Corte Italiana disse? Que a responsabilidade civil hoje tem uma natureza polifuncional. Ela não é só indenizatória. Ela é preventiva, ela é punitiva, porque isso é uma questão de efetividade do ordenamento jurídico. É claro, e eu vou falar sobre essa parte final, mas tem que haver uma norma cuja fato espécie preveja um elemento perfeito, isso é segurança jurídica, mas eu quero falar sobre isso. Então, em primeiro lugar, função preventiva da responsabilidade civil. Hoje em dia, o que nós temos? O que se pode falar? Peguem o CPC, o 497. Eu acho que esse artigo é de uma beleza, um dos artigos mais significativos do CPC. O que ele quer dizer? Hoje o fundamental, dentro de uma responsabilidade civil que tem os olhos voltados para o futuro e não apenas os olhos voltados para consertar um passado que muitas vezes não pode ser consertado, a ideia não é mais reparar o dano, é inibir o ato ilícito. Inibir tanto no sentido da prática de atos ilícitos, como da reiteração de atos ilícitos. Um exemplo claro é uma tragédia iminente aí de mais uma barreira que está prestes a se romper e ninguém tem que esperar pelo momento do dano para que possa agir. É possível a adoção de medidas inibitórias onde em nenhum momento se discuta o dano. E o interessante, eu pergunto a vocês, por que o 497 ele diz, Alberto, que quando se discute tutela inibitória, não interessa ao juiz culpa ou dano? Porque culpa ou dano são elementos relacionados simplesmente à função reparatória da responsabilidade civil. A função inibitória ela é completamente desvinculada de uma discussão de culpa ou de uma discussão de dolo. E, para que vocês saibam, dá até um certo ciúme dos nossos hermanos, porque o Código Civil da Argentina de 2015 trabalhou exemplarmente a função preventiva da responsabilidade civil, e eles têm até uma ação preventiva e mais ou menos com o que diz o Brasil. Não é preciso nenhum fator de atribuição. Quais são os fatores de atribuição? Culpa e dano. Porque esses fatores de atribuição, eles estão na função reparatória e não na tutela inibitória. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer principalmente quando eu converso com magistrados dos juizados especiais. Magistrado dos juizados especiais, na hora de dar uma decisão, coça os dedos dele quando ele está diante de simplesmente eu vou falar o nome, de um ofensor exemplar. É quase como se fosse um serial killer, mas é aquele que pratica lesões existenciais em série. Aquelas empresas que você já conhece o nome, que elas têm um comportamento ultrajante, um extremo desprezo pela vítima, porque elas têm uma calculadora na mão que acena um cálculo de custo e benefício, porque qual que é a conta simples que elas fazem? Eu vou pagar para o Alberto uma reparação de R$2.000, enquanto isso eu causo danos a um número indeterminado de pessoas e é lucrativo praticar esses atos ilícitos. E o que juízes muitas vezes percebem é exatamente isso que um jurista de São Paulo, Antônio Junqueira, ele denominava como dano social, porque são comportamentos ultrajantes, condutas de certas empresas de profundo desprezo pela sorte das vítimas que se reiteram. E aí eu vejo muitos juízes perguntando assim: Nelson, é possível na sentença eu fixar 2 condenações? Qual condenação? A condenação por dano patrimonial, a condenação por dano moral e, além da condenação por dano patrimonial e por dano moral, uma terceira condenação. Qual que seria a terceira condenação? A condenação por aquilo que a Common Law chama de punitive damages, ou seja, uma sanção punitiva, uma pena civil, na qual
aquela empresa, ela seria de alguma forma dissuadida a não reiterar tais comportamentos antijurídicos. Eu quero dizer o seguinte, eu acharia ótimo se os juízes pudessem fazer isso. Só que no estágio atual, infelizmente, os magistrados eles não podem aplicar uma sanção punitiva autônoma, e isso até está no Código Civil, porque tratando-se a sanção punitiva de uma sanção formalmente civil, mas materialmente criminal, há uma necessidade de que haja antes um artigo no Código Civil ou uma inovação legislativa que permita que o magistrado, ao fixar uma sentença, de acordo, se o artigo ideal seria assim, conforme o grau de culpa do ofensor, a sua condição econômica e a reiteração dos atos ilícitos, pode o juiz fixar uma condenação autônoma, uma sanção punitiva. Enquanto não vem, sob pena de violação, exatamente ao princípio da reserva legal, ele não pode fazer isso. E agora, novamente, eu chamo a atenção de vocês, por quê? O que eu vejo muitos juízes fazendo? E me perdoem se vocês discordam da minha posição. Falam, já que não pode ter sanção punitiva no Brasil, eu vou colocar a condenação punitiva dentro do dano moral. O dano moral virou uma panaceia, ou seja, acontece um fenômeno no Brasil chamado anabolização do dano moral, hipertrofia do dano moral. O dano moral, que ele apenas serve, a única função dele é compensar a vítima por uma lesão ao interesse existencial, ele está sendo utilizado muitas vezes de forma hipertrofiada para que o juiz diga assim, olha, e além da vítima ter sofrido essa lesão existencial, em razão da intensa reprovabilidade do comportamento do ofensor, pela sua capacidade econômica, pelo fato de ele ter feito isso outras vezes, eu vou aplicar um valor maior. Eu discordo desse viés que se dá ao dano moral, porque, para mim, isso gera insegurança jurídica. Por que gera insegurança jurídica? Porque o dano moral está sendo utilizado fora da sua medida, dificulta até mesmo, dentro do devido processo legal, a possibilidade da parte que foi condenada recorrer, porque ela não sabe qual parte daquele valor que foi arbitrado é o fundamento compensatório, qual é o fundamento punitivo. Ou seja, é um desvio que é utilizado, muitas vezes eu entendo legitimamente pelos juízes, mas eu acho que licitamente não é o caminho adequado. E fiquem tranquilos, porque isso não é só no Brasil, não. Vários países da Europa continental, juízes italianos, espanhóis, portugueses, eles também vão lá do dano moral e forçam a barra do dano moral, às vezes até por uma impossibilidade de, por outro caminho, aplicar essa sanção de caráter punitivo. E o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, tem aí uma terceira função da responsabilidade civil que eu gostaria muito que vocês levassem a sério. Qual? A tendência hoje é de uma explosão no Brasil dos ilícitos lucrativos. 3 exemplos de ilícitos lucrativos. Direitos da personalidade. Agentes econômicos que utilizam a sua imagem, a sua intimidade, a sua privacidade, muitas vezes sem o seu prévio consentimento. Exatamente, seus dados, sem o seu prévio consentimento. Seus dados pessoais, muitas vezes, isso. Propriedade intangível. Agentes econômicos que usam seus direitos autorais, seu software, sua propriedade material, sem o seu consentimento. Direitos coletivos também, ou seja, o que a Vale do Rio Doce fazia, explorando exaustivamente uma mina, sabendo de todos os riscos intrínsecos, porque queria maximizar os lucros ao máximo. Queria maximizar os lucros. E proteção de direitos individuais homogêneos, que é muito comum. Vai uma empresa de telefonia, e todo mês cobra 10 centavos a mais da conta de vocês. Qual de vocês pretende demandar individualmente se é aquilo que chamam na common law trifling damages, ou seja, são indenizações insignificantes. Ninguém ajuiza uma demanda individual, só que os lucros obtidos por ela são tremendamente superiores a cada dano individual que jamais será levado a um processo. O que eu, Nelson, defendo
muitas vezes nesses casos? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que aplicar aquela lógica da common law. Qual é? Tort must not pay, ou seja, o ilícito ele não pode se pagar. Mas o ilícito está se pagando e está remunerando muito bem esses agentes econômicos. Então, os juízes brasileiros têm dois caminhos. Primeiro caminho dos juízes brasileiros. Numa sentença de responsabilidade civil, ao invés do juiz fixar a indenização com base nos danos causados à vítima, o juiz diz, olha, nesse caso, os danos são de difícil comprovação, os danos são incertos, mas a vítima, ou seja, o autor da demanda, provou quais são os lucros indevidos obtidos pelo agente. Então eu vou fixar a minha condenação não com base em uma indenização, mas na restituição dos lucros indevidos. Esse é um caminho. Mas esse é um caminho que poucos juízes se atrevem. Por quê? Porque o artigo 927 do Código Civil, ele fala na responsabilidade civil apenas sobre o ângulo da reparação do dano e não da restituição dos ganhos ilícitos. Então, o que os juízes preferem? Eles falam, se é para restituir benefícios ilícitos, eu vou para o artigo 884, eu vou lá para o enriquecimento sem causa. Porque lá no enriquecimento sem causa, é possível utilizar essa teoria do enriquecimento justificado para restituir o indevidamente auferido. E aí vocês perguntam, Nelson, e esse caminho é bom? Bom, foi o caminho que o seu xará, o ministro Vilas Boas, utilizou no STJ em 2018, no famoso caso Giovanna Antonelli, que utilizaram a imagem da Giovanna Antonelli sem o consentimento dela para promover uma marca de cosméticos. E a Giovanna Antonelli falou assim, não, eu não quero receber apenas um dano patrimonial, dano moral, que eu não consigo nem mensurar qual foi, porque utilizaram isso por 2 anos no Brasil inteiro. Eu quero buscar os lucros indevidos por aquela empresa durante todo o período que ela fez uso da minha imagem sem o meu consentimento. E o STJ aplicou a teoria do lucro da intervenção. O que é o lucro da intervenção? É uma teoria do direito alemão, pela qual você, empresa, obteve um lucro intervindo nos meus direitos da personalidade sem o meu consentimento, para ir por esse novo caminho. Olha, esse é um ângulo. Agora, eu quero dizer a vocês que aqueles que falam, por que não dentro da responsabilidade civil? Vocês podem ver que o próprio Código de Propriedade Industrial, ele, quando fala de ofensa à propriedade material, marcas e patentes, tem um artigo, Dr. Lobato, ele é da área empresarial, ele pode muito bem me ajudar, que ele é mal redigido. Por que ele é mal redigido? Porque ele fala de lucros cessantes. E lucros cessantes não tem nada a ver com lucros indevidos, nada. Lucros cessantes é quanto que o ofendido razoavelmente obteria se não tivesse havido o dano. Lucro indevido é outra coisa. Eu não estou olhando mais para a vítima, eu estou olhando para o ofensor. Muito bem, então ele deu 3 opções. Os benefícios que o prejudicado teria oferido. Isso são lucros cessantes. Mas olha as 2 outras opções. Os benefícios que foram oferidos pelo autor da violação do direito. É o que eles chamam nos Estados Unidos, na Inglaterra, de disgorgement. É um termo nojento, to disgorge quer dizer vomitar, mas o ofensor ele vai vomitar todos os lucros ilícitos que ele obteve. E a terceira alternativa? A remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito pela concessão da licença. Ou seja, se aquela empresa tivesse feito o contrato com a Giovanna Antonelli, quanto que ela pagaria a ela pelo uso remunerado dos seus direitos da personalidade, que eles chamam na common law de reasonable fee, ou seja, é um preço razoável pelo uso de sua propriedade material, ou por aí vai. Então, o que vocês estão vendo é que existem caminhos diferentes, mas, Sheila, você me perdoa porque eu vou usar isso da palestra que eu dei na semana passada, tem uma coisa que eu falei lá para o Ministério Público que eu acho fundamental. Se algum magistrado hoje está indignado e quer utilizar a função punitiva da responsabilidade, eu quero utilizar, ou quer utilizar a função restitutória de lucros, o dano moral coletivo, ele é um grande caminho. Ou seja, o dano moral coletivo é um camaleão. Ele é um camaleão porque o dano moral coletivo,
ele, ao contrário do que os juízes timidamente têm utilizado no Brasil, porque os juízes muitas vezes eles utilizam dano moral coletivo no Brasil para arbitrar um valor mínimo, simplesmente com uma função compensatória. Eles deveriam fazer nas ações civis públicas que nem fazem nas class actions dos Estados Unidos. O quê? Eles utilizam dano moral coletivo com uma função dissuasiva. Ou para combater condutas lucrativas, ou para combater condutas extremamente demeritórias. Pega um exemplo aqui, Dieselgate, que foi o caso da Volkswagen, que no mundo inteiro fez uma pilantragem, utilizou um sistema de software para dizer que os carros dela eram ambientalmente sustentáveis, quando na verdade tudo aquilo era uma farsa, os carros dela poluíam demais. O que aconteceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro? 31 bilhões até agora de dólares de multas compensações. E nos Estados Unidos se aplicou o disgorgement porque ela emitiu ações na época que todo mundo achava que a Volkswagen era linda e respeitável. Então ela obteve um lucro enorme, valendo-se da confiança da comunidade. E esse lucro tem que ser restituído. Pasme, eu não trouxe essa informação. No Brasil, o juiz da primeira vara, não fala mais vara de falência, é vara de recuperações, né? Primeira vara empresarial no Rio, condenou a Volkswagen, dano moral coletivo, a R$1 milhão. R$1 milhão pelo conjunto da obra, que foram 17 mil carros da Amarok no Brasil que padeciam desse mesmo vício. Então, é algo que nós podemos utilizar aqui no Brasil, que está pouco aproveitado, Alberto, em matéria de dano moral coletivo. Em suma, nesse momento eu vou terminar esse penúltimo ponto da nossa palestra dizendo, sabe quem estão certos? Quem está certo? Os portugueses. Porque se nós somos no Código Civil de Portugal, eles falam em função reconstitutiva da responsabilidade civil. Reconstituir é uma ideia belíssima, porque reconstituir não é apenas reparar danos. Reconstituir também, às vezes, quando não dá para reparar danos, pode ser restituir lucros ilícitos, restituir benefícios indevidos. Ou seja, a ideia de restituir não é só olhar, a ideia de reconstituir não é só olhar para a pessoa da vítima. É verificar a relação bilateral entre vítima e ofensor e falar, como é que eu posso resgatar as partes, a situação anterior ao ilícito. Então, isso permite que essas funções da responsabilidade civil possam ser melhor manejadas. E para terminar, a última parte do nosso encontro, que é a quinta tendência da responsabilidade civil, a hibridização da responsabilidade civil. E aqui o amigo Alberto fica bem à vontade, porque Alberto, ele é aquele cara que bate escanteio e cabeceia, joga bem tanto no direito civil como no direito penal. Então, o que eu quero dizer com hibridização é que o seguinte, pensem no conceito que eu dei para vocês no início da nossa conversa. O que é responsabilidade civil? É isso. Só que, confessem, todos vocês acham que quando tem uma situação dessas aqui, quem vai julgar é um juiz civil, porque se trata de uma responsabilidade civil. Em primeiro lugar, nem é objeto da minha fala. Hoje, responsabilidade civil, muitas vezes sequer é julgada, Shirley sabe muito bem, porque nós fazemos mediações, porque existem situações até mesmo de arbitragem em matéria de responsabilidade civil. Mas o que eu quero dizer é que hoje, ainda bem, a doutrina está entendendo que a justiça civil, em matéria de responsabilidade civil, ela não resolve tudo, não. Ela é apenas uma parte do problema. E a justiça civil padece de um vício muito grave. Ela, muitas vezes, ela é ineficiente, ela é onerosa, ela é lenta. Então, o que se discute hoje é, podemos pensar em um sistema flexível de transições fluidas, pela qual o juiz criminal, muitas vezes também, ele possa ocupar esse papel de fixar uma indenização? E aí eu quero dizer o seguinte, minha resposta é positiva. Porque cada vez mais, no direito penal, a vítima, que era um sujeito esquecido, vítima que era apenas um sujeito passivo, está se tornando para o direito penal a pessoa ofendida. Ela é valorizada.
Na Itália eles chamam isso de terzo binário. Por que terzo binário? Porque hoje o juiz criminal não apenas aplica pena, nem tampouco medida de segurança. Tem uma terceira via, que é aplicar, muitas vezes, medidas de reparação que possam efetivamente resgatar as partes da situação anterior ao ilícito. Então, essa valorização da reparação do dano, ela é muito importante. Tanto é, e vocês me permitem isso, eu sei que vocês estão cansados, mas para mim é fundamental, quando alguém indagar para vocês, no mundo inteiro, quais são os veículos compensatórios? Quer dizer, veículos compensatórios. Quais são as formas pelas quais alguém pode pedir compensação no resto do mundo? Sabe como é que é na Espanha? Quase nada é juízo civil. Tudo é juiz criminal. Por quê? Porque na Espanha todo ilícito civil é um crime. Então, quando o Ministério Público ele denuncia alguém, o Ministério Público denuncia e já pede a indenização. Ou seja, o Ministério Público na Espanha só não vai pedir a indenização quando a própria vítima diz: senhor promotor de justiça, por favor, não me coloca nessa não, eu não quero indenização. Mas no silêncio da vítima, vai lá na Espanha, vai nessa situação. Na França, tem um outro sistema que é o processo civil por adesão. O Ministério Público denuncia. O que a vítima faz? Ela entra na justiça criminal como parte por adesão, ou seja, não é assistente de acusação. Ela não quer reforçar a condenação criminal. Ela é parte por adesão apenas para pedir a reparação do dano. Ou seja, MP e Nelson como vítima, os dois brigando juntos. O MP pela condenação criminal e o Nelson pela indenização. Tudo isso no processo criminal. E pasmem, é o que vai acontecer no Brasil. Esse Código de Processo Penal, o projeto está adiantado e provavelmente esse artigo 82 e os 91 serão mantidos e nós teremos aqui exatamente o processo por adesão e olha lá no final, tanto para intervir no processo penal como assistente do MP ou como parte civil para o pleito indenizatório. Então tem um futuro aí em que a justiça criminal atuará de forma muito relevante nessas matérias. Mas agora é o momento de descontração. Hoje nós não somos Espanha, hoje nós não somos França. O que nós somos? Eu tenho um colega que escreveu esse livro, Comparing Tort and Crime. Ele comparou responsabilidade civil e responsabilidade criminal em 10 países. Como funciona a ligação entre um e outro em 10 países. Ele é um professor de Oxford, ele se chama Matthew Dyson. E aí, uma vez que eu sentei com ele, ele falou assim: Nelson, o seu país, o Brasil, ele não está em nenhum sistema mundial. Ele não é nem a maçã da responsabilidade civil, nem é a laranja da responsabilidade penal. Aí eu falei: por quê? Nós somos uma jabuticaba? Somos. Por que nós somos uma jabuticaba? Porque só nós temos isso aqui. Só nós temos, a partir de 2008, um artigo no CPP onde se fixa valor mínimo para a reparação dos danos. E por que ninguém fala sobre isso? Sabe por que ninguém fala sobre isso? Porque no Brasil, quem cuida de direito penal está no mundo. Quem cuida de direito civil não tem diálogo. Eu acho que a única pessoa que consegue trabalhar civil e criminal, aliás, são duas. Um juiz em primeira instância, trabalha os dois, ou um ministro do STF que tem que juntar os dois casos. O que acontece? Fora isso, é um divórcio. Não tem nada a ver com o outro. Isso faz com que o civilista diga: não vou escrever sobre o 387, porque ele está no CPP, isso não me interessa. E o penalista fala: isso está no CPP, mas eu não vou escrever, que é muito difícil. Isso aí é reparação, não quero saber. E, na verdade, o que acontece? De uma forma muito simples. Hoje, o âmbito jurídico de uma sentença penal condenatória aumentou. Por que aumentou? Porque o juiz hoje ele tem duas atividades. Primeiro capítulo da sentença condenatória, ele fixa se o fato é típico, antijurídico e dá uma condenação. Se ele condenar, qual que é o segundo capítulo da sentença? Ele fixa uma reparação mínima de danos. É claro, a pedido da parte ali no processo. O mais importante, porque eu quero ser breve que o tempo está correndo. Quando fala fixará valor mínimo, algumas pessoas pensam assim: então quer dizer que é só quando o valor da indenização for insignificante? Não. Esse mínimo aí não é num sentido quantitativo.
Mínimo é no sentido qualitativo. Quer dizer, um juiz criminal ele só vai fixar uma indenização se ele souber que ele está dentro de um processo criminal, o que importa para ele é a condenação penal, então ele só vai fixar aquela reparação se para chegar àquele valor ele não demande o tempo dele, a expertise dele, nem a energia. Ou seja, só quando se tratar de valores que estão cuspidos e escarrados e ele pode rapidamente chegar a uma indenização. Exemplo, o sujeito foi atropelado, ficou sem trabalhar 20 dias, sofreu dano moral. O juiz não vai olhar para o dano moral, não vai olhar para os lucros cessantes, mas gastos hospitalares, está ali. É um valor fácil de alcançar, que não gera polêmica. Inclusive na Holanda tem até uma regra sobre isso, chama o 10 Minutes Rule. Se o juiz criminal na Holanda demorar 10 minutos, e depois de 10 minutos ele não encontrar o valor da reparação, ele fala, desisto disso, deixa para o juiz civil, porque no juizado criminal não pode ter muita complexidade para isso. E por que eu trouxe esse tema? Vocês falam assim, Nelson, esse tema não é importante para nós. É. Por que ele é importante? Porque agora entrou na Lava Jato. Porque a partir da Lava Jato, todas as denúncias do Ministério Público, ele pede no final o mínimo reparatório. E por que ele pede o mínimo reparatório ali? Porque a lei lhe outorga essa possibilidade. Porque o juiz tem que fixar se assim pedido. E o que acontece? Há um divórcio enorme entre o que o Ministério Federal quer e o que o juiz Sérgio Moro, quando era juiz, ele decidia. Por que o juiz Sérgio Moro, ele apenas concedia 3%? Porque o que o Ministério Público ele queria, e eu entendo o Ministério Público, eram os lucros ilícitos obtidos por aqueles corruptores com aquela atividade. Ou seja, o que aquelas empresas, aquelas pessoas físicas obtiveram de benefícios indevidos. E aí o Sérgio Moro, muito claramente na sentença, ele diz, não, dentro do meu espaço como juiz criminal, não é possível quantificar o valor desses lucros ilícitos. A única coisa que eu posso quantificar é o quê? É o valor das propinas. Porque o valor das propinas está ali documentado. Quanto que se obteve de vantagem naquele instante. E é isso que se fixa. E não foi apenas Sérgio Moro. No Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas falou, olha, perfeita a colocação dele, juiz criminal estabelece um ponto de partida. A questão do montante ideal, depois, é uma discussão complementar no âmbito civil. Então, isso tudo é para que vocês vejam que há necessidade de um dia um juiz criminal sentar com um juiz civil e recolher essas experiências compartilhadas, teóricas, doutrinais, para que se possa fazer disso algum instrumento prático de efetividade. E a última observação nessa hibridização é que, para além das sentenças da Lava Jato, nós falamos muito hoje em dia em justiça restaurativa. Ou seja, a ideia não é só justiça retributiva, que é uma justiça punitiva, não é justiça distributiva, que é uma justiça educativa, não. O crime hoje é mais do que um ato típico e antijurídico. O crime, no viés da justiça restaurativa hoje em dia, ele é uma violação a uma relação jurídica que existe entre o ofensor e a vítima e entre o ofensor e a sociedade. Então, quando se diz ali que para atingir os resultados restaurativos, é importante reparação de danos e restituição, ou seja, o que eu lembro imediatamente no Brasil? Eu lembro da colaboração premiada. Houve uma palestra aqui recentemente do colega do Patrick sobre isso, não houve? Eu acho que o Patrick Salgado, do MPF. Ah, tá. Foi, né? Pois é, e ele deve ter falado sobre isso, eu não sei se ele falou, também não é meu objetivo aqui, mas a questão da colaboração premiada, ele está certo, eu já vi alguma coisa que ele escreveu, o ministro Marco Aurélio do STF também, quando diz, o que é colaboração premiada? É um negócio jurídico. Ou seja, o conceito de negócio jurídico sai do direito privado, mas é um negócio jurídico com eficácia processual. Por quê? Porque ele junta técnicas de encorajamento, sanções positivas, como dizia Bobbio, ou seja, qual que é a ideia? Você narra tudo,
E qual é a vantagem entre elas? A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais. Ou seja, há uma eficácia em termos de fixação de indenização, mas quem está fazendo isso não é um juiz civil, é um juiz criminal. Então, o que eu gostaria de dizer diante de tudo isso para concluir? Eu não posso dizer, atualmente, Shirley, que o direito civil é a maçã, nem que o direito penal é a laranja. O ordenamento jurídico hoje é uma salada de frutas, é isso. Num Estado democrático de direito, numa sociedade complexa que nem a nossa, não há mais espaço para essas separações estanques. O direito penal está aqui, o direito civil está aqui, não tem isso. Nós temos é que trabalhar com os dois da melhor maneira, com mais resultados. Então é por isso que eu termino, já que eu só falei sobre futurologia aqui, o maior futurólogo que nós temos, que infelizmente morreu há 3 anos, que é Toffler, que ele disse: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Ô, gente, muito obrigado pela atenção. Valeu.